Pois é, muito bom dia, salve Edgar, é o início de uma nova era mesmo, viu? Olha, são dois momentos distintos. No Congresso Nacional é uma espécie de poder falando para poder, né? O presidente da República, em nome do Executivo, se dirigindo ao Congresso Nacional como um todo e não exatamente com bancadas. E ali no discurso ele foi corajoso ao reafirmar que não pretende fazer a velha política, ou seja, o troca-troca. Mas no parlatório, diante do público, ali muito mais quente, né, diante dos manifestantes, a fala dele continuou sendo muito firme e usou inclusive jargões e gestos que ele fez durante a campanha eleitoral. Isso acabou provocando por aqui muitos comentários, inclusive de líderes dos partidos políticos. Eu conversei com o líder do PSDB, o deputado Nilson Leitão, que me disse que em um determinado momento o presidente Jair Bolsonaro vai ter que parar e negociar com o Congresso Nacional. Mas olha, Edgar, não é bem assim. O presidente Jair Bolsonaro pode ter emitido ali sinais contraditórios entre pedir um pacto nacional e reafirmar esta campanha, reafirmar esses gestos e frases, mas, na verdade, Jair Bolsonaro é diferente, é um presidente diferente. Como aquele conquistador espanhol que, ao chegar numa nova terra, queimou os barcos para evitar que os soldados pensassem ou sonhassem em embarcar de volta, né, e chegar na nova terra e ocupar. Jair Bolsonaro fez isso na política e é isso que é importante. Ele está cortando todas as amarras. E para se manter, já que não tem o apoio do Congresso Nacional, que é um apoio vendido, comprado, é sim um mercado persa, ele tem que ter um apoio muito forte na população. E para continuar assim, 2 pontos. Primeiro, tem que continuar se comunicando diretamente com o povo. E ele vai fazer isso. A Secretaria de Comunicação Social vai estabelecer uma área especial para o presidente fazer esta comunicação. E, por outro lado, manter este apoio popular que vai pressionar o Congresso Nacional e aí votar o que ele quer. É esta a proposta. Jair Bolsonaro, Edgar, nos 2 discursos, disse mais uma vez um não ao troca-troca, aos favores políticos. E isso irritou os políticos que estão contidos, porque sabem que ele tem apoio popular. Então, é a reafirmação de que o governo Jair Bolsonaro depende, sim, do apoio popular. E é este o objetivo dele. Vamos ouvir o Caio também, Zé, ouvindo e acompanhando os 2 discursos, né? Na questão do discurso ali na mesa, no Congresso, o tom é conciliatório, né? Quando ele fala, inclusive, brincando ali com o termo, vou governar casado com vocês, quer dizer, vocês estão comigo, conto com vocês para que esse governo siga e a gente consiga implementar as reformas e as mudanças que eu estou propondo, né? Desde a campanha. E no parlatório, Caio, parece que aí vem a figura mais do líder, de falar, né? Essa coisa de falar para a multidão, de quem está ali, de querer emocionar, né? Quem é o simpatizante, digamos, da figura do Bolsonaro. São momentos e contextos bem diferentes, né? No discurso de posse, né? No Congresso Nacional, é muito interessante a frase que você colocou, durante a assinatura lá do documento, ele fala, eu estou casando com vocês. Casando com vocês, E eu até brinquei, né? É um senso de humor meio naquela linha papo de vestiário, né? Mostrando que é um cara que tem DNA parlamentar e que estava completamente à vontade entre os seus pares. É muito interessante que ele pontuou também os 28 anos de mandato parlamentar, ele enfatizou isso e teve um momento até com uma entonação diferente no discurso em que ele fala, em que ele pede ajuda do Congresso e fala, vou governar com vocês. Sim. Né? Então isso daí foi simbólico. Tem outra coisa que pouca gente está falando, é que a eleição do presidente, a posse do presidente Jair Bolsonaro, sinaliza aí um recorde democrático, Edgar. É a 8ª eleição presidencial consecutiva. Nunca antes na história desse país houve um período de democracia tão longo, né? Então a gente fez a crítica lá, aquele alarmismo da ministra Rosa Weber, né? Quando ela estava, vamos dizer assim, admoestando o presidente, lembrando ele da importância, da periodicidade das eleições e tal. Isso veio à cabeça. Eu queria destacar que o tom dos 2 discursos, com uma ênfase muito grande, como se fosse um conceito de reintegração de posse do Brasil.
né? Então, ele explorou em ambas as ocasiões, seja no Congresso ou no parlatório, um conceito de pátria refém. Então ele fala primeiro no Congresso, olha, libertar a pátria do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. No segundo momento, naquele discurso mais com mais verve de palanque, ele diz... Ele falando sobre a reconstrução nacional. Esse é o dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Você vê que ele não se repete, mas que essa ideia de libertação, de emancipação, de quebra dos paradigmas socialistas, né, ela subsiste em ambas as falas. E isso é muito interessante. Quando você mencionou aquele caco que ele faz no final do discurso, né, do parlatório, ele fala o seguinte: essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. E ele vai além, né, ele está improvisando aqui. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarelo. Então isso dá uma sinalização clara de como ele está comprometido com a, vamos dizer assim, a desesquerdização do governo, né? E a gente sabe, o socialismo, ele é a negação do protagonismo do indivíduo. O indivíduo é a grande minoria que tem que ser cuidada. Nesse sentido também, o discurso dele fala numa sociedade sem discriminação ou divisão. Essa é a linha. Essa é a tônica. Só que você só vai ter uma sociedade sem discriminação e sem divisão se cada indivíduo for respeitado da mesma maneira, né? Se a gente não entender isso, se a gente não romper com as políticas identitárias, coletivistas, que, em última análise, são privilégios, ou seja, são direitos usufruídos por poucos e pagos pela totalidade, a gente não vai entender os movimentos desse governo no sentido da emancipação do indivíduo. Eu achei muito positivo o tom de ambos os discursos.